Olá, tudo bem com você? Eu sou Rodrigo Gustavo de Lima, pastor da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Você sabia que em muitas passagens bíblicas nós, seres humanos, somos comparados a uma árvore? Versículos que assim comparam o ser humano com uma árvore são encontrados em Salmos, Profetas, no Evangelho e também nas cartas do apóstolo Paulo. Na verdade, desde Gênesis, o ser humano é comparado a uma planta, quando Deus o abençoa para que ele produza frutos. O ser humano é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cujas folhas não murcham, e tudo o que ele faz é bem feito. Salmo 1, versículo 3. Pensando em tudo isso, nesta tão bela criação de Deus, que nós também fazemos parte, eu convido você para juntos analisarmos, a partir de agora, através de plantas e de árvores, o que nós podemos aprender sobre essa comparação de que nós somos como uma árvore, ou a comparação de que a nossa vida é como uma árvore. Te convido então para esta caminhada junto conosco. Para tudo na vida é necessário um começo. Todas as plantas e árvores que nós conhecemos, a origem delas se dá através de sementes, pequenas ou grandes. Quando nós plantamos uma semente, nós costumamos abrir uma cova na terra e colocá-las lá dentro, para que então elas possam morrer e darem uma nova vida, gerarem uma nova planta. Com este gesto, pensando em nossa vida, poderíamos comparar com o batismo. O batismo que é o início de nossa caminhada de fé, o início de nossa vida cristã, os nossos primeiros passos. Assim como uma semente, assim também a nossa vida a partir do batismo. Para que esta semente cresça, é necessário regá-la. Eu poderia dizer que esse ato de regar a planta poderia ser comparado com o agir do Espírito Santo em nossa vida, que cria a fé e fortalece a nossa relação com Deus. Se a água não tocar a semente, ela nunca se tornará uma planta ou uma árvore. Essa água nos une à terra, cria raízes, nos faz sermos fortes. Eis que depois de alguns dias ou meses, a planta cresceu. Ela precisa de alimento. E um detalhe, por toda a vida. Precisa de adubo, de sais minerais. As plantas que estão na natureza, na terra, recebem naturalmente estes adubos. Mas quando nós temos plantas em casa, nós necessitamos regularmente adubá-la, para que ela possa crescer assim com bastante vigor. Comparando este gesto do adubo com a nossa vida, eu afirmo que o adubo em nossa vida é a palavra de Deus, que nos faz crescer, fortes e saudáveis. Quando nós falamos de árvores, nós devemos lembrar de algo extremamente importante: o fundamento. No caso das árvores, as raízes. Quanto mais fortes forem essas raízes, mais fortes também serão as árvores. Não cairão diante de qualquer vento. Assim como uma árvore que necessita deste fundamento e das raízes, nós também necessitamos. Precisamos ter raízes fortes, raízes profundas. As raízes são os vínculos que nós criamos, são a nossa sustentação. Por vezes estarão embaixo da terra, mas podem representar tantas coisas que estão lá em nosso coração, como a nossa família, as relações com as pessoas as quais amamos, a nossa relação com Deus. Você sabe que não existe nenhuma árvore sem tronco. O tronco, então, também é uma parte fundamental da natureza. O tronco de qualquer árvore pode representar em nossa vida o nosso presente
ou a nossa busca por crescer. De repente, crescer na fé, na nossa relação com Deus. Para nos achegarmos a Deus, nós precisamos crescer e nos desenvolvermos. Assim como o tronco leva a árvore e a planta para o alto, nós também, para alcançarmos o nosso melhor, nós precisamos crescer na fé que temos em Deus. A cada dia, a cada momento. Você já reparou como a criação de Deus é perfeita? Quando falamos de árvores, nós devemos também observar as folhas delas. Existem folhas de diversos tamanhos, cores. Há algumas árvores que na época do outono e do inverno perdem todas as folhas, mas não estão mortas, apenas estão repousando para surgirem novamente na primavera. E há aquelas árvores que terão folhas durante todo o tempo. Eu diria, para nós entendermos de uma certa forma, que as folhas de uma árvore são a sua expressão. Assim como as nossas palavras são a expressão de nosso caráter, de como somos, do que queremos. Existe no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, versículos muito interessantes e importantes que falam disso. Falam que as nossas palavras podem tanto nos julgar quanto nos salvar. Tanto nos justificar quanto nos condenar. Também lá é dito para nós que a boca fala aquilo que o coração está cheio. As nossas palavras são as folhas, assim como as folhas de uma árvore são a sua expressão. Existem duas coisas extremamente indispensáveis para a vida e a saúde de uma planta: o ar e também o sol. As folhas da planta de uma árvore recebem o ar e, com auxílio do sol, elas conseguem respirar, transpirar e também realizar a fotossíntese, que acontece através das folhas. Eu poderia dizer que este ar em movimento, o vento, representa o agir do Espírito Santo de Deus, que nos faz respirar. Lemos na Bíblia, no Antigo Testamento, que o Espírito Santo representa o sopro de vida. A luz do sol, que todos nós necessitamos, assim como do ar, ela representa, sim, Cristo, o próprio Jesus, que é a luz do mundo. Tanto você quanto eu precisamos do ar, da luz do sol, mas também precisamos especialmente da luz de Cristo e do agir do Espírito Santo em nossa vida. As flores e os frutos representam a beleza da criação de Deus. Em todos os seus tamanhos, cores, sabores e cheiros. Aqui nós temos a flor de hibisco, assim como também um pé de limão com frutos. Frutos verdes, frutos já maduros. Dessa forma, se nós fôssemos uma árvore, as nossas flores e os nossos frutos seriam o nosso testemunho e as nossas ações de amor, de paz e de fé em cada lugar, em cada estação, em cada tempo. Quais são os nossos frutos? Quais são as nossas flores? Quais são as ações que nós temos, assim, trazido a todos que estão à nossa volta? Que essas ações sejam ações baseadas no amor, na fé, especialmente amparadas em Deus. Ao chegarmos ao fim de nossa reflexão e comparação de nossa vida com uma árvore, eu gostaria de perguntar se você observou o que tinha ao lado de cada planta que foi aqui passando em nosso vídeo. Se você observou bem, você deve ter percebido estas ferramentas. Essas ferramentas não estavam lá por esquecimento, mas de propósito, porque elas representam algo extremamente necessário e importante para a vida das plantas, assim como para a nossa vida. Deus. Deus que é o agricultor, Deus que é o paisagista, o dono da plantação, conforme lemos em Lucas capítulo 13 e também no capítulo 20. Este Deus que é o dono da plantação, o dono de toda a criação,
Ele nos cuida. Ele nos alimenta com a sua palavra. Ele nos fornece esse alimento necessário a cada dia. Quando necessário, Ele nos molda, nos transforma para que nós possamos melhorar. Ele nos acompanha do início ao fim, para que possamos produzir bons frutos. E não apenas bons frutos, mas os melhores. Nós somos como uma árvore. Você, eu, todos nós. Por quê? Porque nós somos a criação de Deus. Que assim, em seu devido tempo, em seu devido momento, que saibamos agir com o nosso coração, a partir da fé e da palavra de Deus que nos alimenta. Que assim seja, hoje e sempre. Amém. À sombra de uma árvore, assim queremos encerrar este momento com uma oração. Te convido para nos unirmos em oração. Querido e bondoso Deus, nós te pedimos que nos acompanhe, nos guarde, nos proteja. Que a tua bênção se estenda sobre todos nós, todos os nossos conhecidos de perto, de longe, a toda a tua humanidade, porque nós sabemos o quão especiais cada um
destes irmãos, dessas irmãs, são para nós. Assim pedimos também, Deus, que Tu traga saúde forte e renovada para todos, esperança também fortalecida junto da fé. Que assim como a sombra de uma árvore, Tu também nos proteja de todas as grandes dificuldades da vida. E assim nos ensine a cada novo dia, conforme aprendemos mais da Tua criação e da Tua palavra. Oramos assim, ó Deus, mas sempre pedindo que seja feita a Tua vontade e não a nossa. Oramos em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador, na unidade do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, eu desejo a você novamente um bom dia ou uma bela noite, uma boa semana. Que você possa fazer parte da criação de Deus e perceber em cada pequena coisa que Deus é pleno e bondoso para todos nós. Que Ele te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.